Você acredita que um simples engano pode mudar completamente o destino de alguém? Então se prepare, porque a história de hoje vai provar que até o erro mais improvável pode abrir caminho para o amor verdadeiro. A chuva caía pesada naquela manhã de segunda-feira, castigando as ruas engarrafadas da cidade. Sofia corria apressada, tentando equilibrar sua bolsa, um guarda-chuva quebrado e os saltos gastos que escorregavam a cada passo. Já estava atrasada para o estágio e sabia que seu chefe não tolerava atrasos. Quando avistou um carro preto parado na esquina, não pensou duas vezes. Era o Uber que pedira. Molhada e ofegante, Sofia abriu a porta do veículo e entrou de uma vez, deixando respingos de água no banco de couro impecável. Desculpa, moço. Trânsito horrível hoje, né? Pode ir rápido, por favor? Disse, ajeitando os cabelos molhados. O motorista permaneceu em silêncio, apenas a observando com um olhar fixo. Sofia estranhou, mas achou que ele fosse apenas mal-humorado. Enquanto se acomodava, percebeu o painel brilhante e o interior luxuoso do carro, muito acima do que esperava de um simples aplicativo de transporte. Nossa, Uber Black hoje, hein? Tomara que não seja caro demais, murmurou para si mesma, tentando rir do próprio azar. O silêncio do homem ao volante, no entanto, a deixou desconfortável. Foi então que ele finalmente falou com voz grave e fria. Você sabe que este não é um carro de aplicativo, certo? Sofia congelou. Seus olhos se arregalaram ao notar que o homem que a encarava não era um motorista qualquer, mas alguém imponente, de terno impecável e olhar penetrante. Ela gaguejou, sem saber como reagir. Como assim não é Uber? Eu pedi pelo aplicativo. O carro parou. Tentou se justificar, sem sucesso. O homem apenas arqueou a sobrancelha, como se divertisse com o engano. Sofia, envergonhada, sentiu o rosto esquentar, mesmo com a chuva fria lá fora. Pensou em sair imediatamente, mas estava tão nervosa que permaneceu paralisada. O homem suspirou e balançou a cabeça, ligando o carro sem dar mais explicações. Já que está aqui, vou levá-la. Qual o destino? Perguntou com indiferença. Sofia, ainda confusa, murmurou o endereço da empresa onde trabalhava. Ele assentiu, mantendo o silêncio pelo resto do trajeto. Durante o caminho, Sofia o observava de soslaio, intrigada com a postura elegante e a maneira rígida como segurava o volante. Havia algo nele que inspirava respeito, mas também medo. Seu coração disparava, não sabia se de vergonha ou de uma estranha admiração. Ao chegar ao destino, Sofia agradeceu rapidamente, quase tropeçando ao sair do carro. O homem apenas a observou com um leve sorriso de canto, antes de partir. Ela respirou fundo, aliviada por acreditar que nunca mais veria aquele estranho. Caminhando até o prédio, ainda atordoada, Sofia se perguntou quem seria aquele homem misterioso. Provavelmente um milionário excêntrico, pensou, tentando rir de si mesma. No fundo, sentia que aquela cena improvável ficaria gravada em sua memória por muito tempo. O que Sofia não imaginava é que aquele não seria o último encontro com o motorista misterioso. O acaso havia acabado de unir dois mundos completamente diferentes, e nada seria como antes. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao trabalho decidida a esquecer o episódio embaraçoso do carro. Estava determinada a focar em suas tarefas, mesmo com a pilha de relatórios que a aguardava. Enquanto se acomodava em sua mesa, ouviu um burburinho estranho vindo dos corredores. Algo estava acontecendo na empresa. Todos os funcionários se dirigiam à sala de reuniões principal, onde uma apresentação estava prestes a começar. Sofia, curiosa, seguiu a multidão, ajeitando o crachá e tentando parecer confiante. Ao entrar, sentiu seu estômago gelar. No centro da sala estava o homem do carro. Elegante, seguro e imponente, agora diante de todos. Senhores, apresento-lhes o novo CEO da nossa empresa, Lucas Viana, anunciou um dos diretores. O coração de Sofia disparou. Seus olhos se encontraram com os dele por um breve instante, e ela sentiu as pernas fraquejarem. Era impossível acreditar que o homem que confundira com um motorista agora era seu chefe. Lucas percorreu a sala com o olhar firme, explicando suas metas para a empresa. Seu tom de voz era sério, cheio de autoridade. Mas por um momento, seus olhos voltaram a repousar sobre Sofia, como se a reconhecesse e estivesse se divertindo com a situação. Ela abaixou a cabeça, vermelha de vergonha. Durante toda a reunião, Sofia não conseguiu se concentrar. Sua mente voltava à cena do dia anterior, imaginando se ele contaria a todos sobre o engano. O medo de se tornar motivo de piada entre os colegas a consumia. Quando a reunião terminou,
Sofia tentou sair discretamente, mas uma voz grave a fez parar. Senhorita Ribeiro, poderia me acompanhar até minha sala? Todos os olhares se voltaram para ela, aumentando ainda mais o constrangimento. Com passos trêmulos, seguiu Lucas até o escritório luxuoso no último andar. O ambiente refletia sua personalidade. Minimalista, organizado e intimidador. Sentada diante dele, Sofia se sentia pequena e vulnerável. Lucas cruzou os braços e a observou em silêncio por alguns segundos, aumentando a tensão. Então, gostou da corrida de ontem? Perguntou com um leve sorriso irônico. Sofia, sem graça, tentou se explicar, mas suas palavras saíam desconexas. Relaxe, senhorita Ribeiro. Apenas achei curiosa a coincidência, mas saiba que, a partir de agora, espero que não haja mais confusões, disse ele, voltando à postura séria. Sofia assentiu rapidamente, desejando desaparecer. Ao sair do escritório, o coração dela estava em chamas. A vergonha era enorme, mas havia também uma centelha de algo novo. Uma mistura de raiva, admiração e uma estranha curiosidade por Lucas Viana. Mal sabia ela que aquele constrangimento seria apenas o primeiro de muitos encontros inesperados. Sofia tentou agir com naturalidade quando voltou à sua mesa, mas os olhares pesavam. Os colegas cochichavam, trocando mensagens no chat interno com risadinhas discretas. Foi ela que o novo CEO chamou para a sala, né? Alguém escreveu sem pudor. Ela fingiu não ver, abriu planilhas e respirou fundo para estabilizar as mãos. Por dentro, um redemoinho. Vergonha, medo e uma curiosa faísca de desafio. Pouco depois, Clara apareceu carregando 2 canecas de café fumegante. Bebe isso antes que desmaie, drama queen do 8º andar, sussurrou sorrindo. Sofia contou rapidamente o que acontecera, omitindo o sorriso irônico de Lucas. Clara arqueou a sobrancelha. Seja elegante, e lembra quem você é. As palavras ficaram ecoando, como um pequeno escudo no peito. Os sussurros não cessaram quando um e-mail geral chegou com urgência. Assunto: reestruturação de processos. Apresentação preliminar em 48 horas. Equipe inteira convocada, inclusive estagiários, com metas claras e rígidas. Sofia engoliu seco. Teria de participar e falar diante de todos. O cronômetro invisível começou a correr dentro da cabeça dela. No intervalo do almoço, ela preferiu ficar na copa silenciosa da empresa. Estudou relatórios antigos, identificando gargalos e padrões esquecidos. Fez anotações à mão, rabiscou flechas, circulou números e tendências. Quanto mais mergulhava, mais via sentido no caos aparente. A ansiedade diminuía, substituída por uma atenção inteira e viva. À tarde, Lucas passou pelo andar sem anunciar a própria presença. Cumprimentou alguns diretores com um aceno curto, olhar calculado. Quando cruzou os olhos com Sofia, não disse nada. Apenas observou. Ela manteve a postura, devolvendo um aceno respeitoso e discreto. A tensão virou um fio elétrico, esticado, mas sem faíscas visíveis. Eduardo, o diretor ambicioso, aproveitou a agitação para se aproximar. Ribeiro, ouvi dizer que você entende de fluxos e priorização ágil. A voz vinha carregada de doçura artificial e veneno nas bordas. Prepare algo conciso. O CEO gosta de objetividade, disse, sorrindo torto. Sofia assentiu, sem ceder espaço para provocações gratuitas. Quando o expediente terminou, a cidade já se iluminava no vidro escuro. Sofia ficou mais algumas horas, ajustando gráficos e conferindo fontes. Clara insistiu para acompanhá-la até o metrô, temendo a chuva de boatos. Deixa que falem. Amanhã você responde com dados, disse a amiga. Sofia guardou o laptop e a promessa de não tremer no dia seguinte. Em casa, o pequeno apartamento a recebeu com silêncio e pingos na janela. Ela pendurou a jaqueta encharcada, fez um chá e abriu o caderno de ideias. Escreveu: simplificar aprovações, reduzir retrabalho, delegar com clareza. Depois, sublinhou: gente antes de planilha, processos a serviço da vida. A frase aqueceu seu peito, como uma vela acesa em noite fria. Antes de dormir, enviou um rascunho para Clara revisar de manhã. Fechou os olhos repetindo mentalmente os passos da apresentação. Imaginou-se firme, respirando pelo diafragma, sustentando o olhar. Se lembrasse do carro, lembraria também da própria dignidade. Não era sobre impressionar, era sobre honrar quem ela queria ser. Quando o despertador tocou, o medo ainda estava lá, mas menor. Sofia vestiu uma camisa simples, impecavelmente passada por ela mesma. Prendeu o cabelo, colocou o batom que a fazia sentir-se corajosa.
Respirou fundo na porta do prédio, ouvindo o coração em compasso. A chuva cessara. A cidade parecia oferecer uma trégua temporária. A sala de reuniões lotou antes do horário, o ar com gosto de tensão. Telões ligados, gráficos congelados em telas que aguardavam verdades. Lucas entrou por último, sem ruído, impondo presença pelo silêncio. Objetividade. Disse apenas como o martelo que inicia a sessão. Sofia sentiu o corpo ajustar a postura como um reflexo antigo. A equipe de Eduardo apresentou primeiro. Slides polidos, frases lapidadas, métricas em cascata, promessas de eficiência como vitrines de cristal. Lucas ouviu sem expressões, anotando números em um bloco pequeno. Nos intervalos, fazia perguntas curtas, que iam direto ao osso. Alguns sorrisos vacilaram, como porcelana temendo trincar. Quando chamaram o nome de Sofia, o murmurinho percorreu a sala. Ela caminhou até a frente segurando um controle e um caderno. Abriu com um mapa simples do fluxo real, não o idealizado. Mostrou gargalos humanos antes dos técnicos, nomes antes de caixas. A fila não é de tarefas, é de decisões atrasadas, disse serena. Prosseguiu com 3 propostas tão claras que cabiam na palma da mão. Primeira, delegação explícita, com autoridade e responsabilidade casadas. Segunda, janela diária de decisões, 15 minutos, sem exceções. Terceira, revisão semanal com a ponta, ouvindo quem executa. Reduzimos ruídos antes de exigir mais velocidade, concluiu. Alguns diretores se remexeram, incomodados com a mudança de foco. Eduardo cruzou os braços, os olhos estreitos como fendas de dúvida. Lucas permaneceu imóvel, mas os dedos pararam de anotar. Ele a interrompeu. Mostre o impacto numérico esperado. Sofia exibiu um quadro comparativo, simples e contundente. Projeção conservadora, 22% menos retrabalho. Tempo de aprovação cai de 5 dias para 48 horas. Índice de satisfação interna sobe quando a fila de decisão some. As frases vieram limpas, como passos firmes em piso seco. O silêncio após o slide pareceu aceitar a gravidade das ideias. Lucas inclinou a cabeça, como quem mede distâncias invisíveis. E os riscos? Perguntou, abrindo uma trilha estreita para o erro. Sofia respirou. Risco de resistência política e de ruído na transição. Mitigação, patrocínio público da liderança e piloto de 2 semanas. Se o piloto falha, ajustamos escopo. Se acerta, escalamos. Por um instante, a sala deixou de ser inimiga e virou estrada. Clara, no fundo, sorriu quase imperceptível, um farol particular. Eduardo forçou um aplauso protocolar, ecoado sem convicção. Lucas encerrou. Piloto em 2 semanas. Sofia, lidere com apoio do PM. O coração dela bateu como quem vê horizonte depois do nevoeiro. Na saída, alguns colegas se aproximaram com curiosidade genuína. Perguntaram sobre o mapa do fluxo. Pediram o modelo de decisão. Sofia compartilhou sem segurar, deixando o conhecimento circular. No corredor, ouviu passos firmes e reconheceu o perfume discreto. Lucas passou por ela e disse apenas: boa hipótese, prove-a. O comentário foi uma mistura de desafio e reconhecimento contido. Não havia elogios fáceis, mas havia uma porta entreaberta. Sofia sentiu orgulho e medo caminhando lado a lado, em paz tensa. Clara a abraçou no elevador, sem palavras, só presença e riso leve. O primeiro teste tinha acontecido. O jogo, enfim, começara de verdade. Os dias seguintes se tornaram uma espécie de jogo silencioso entre Sofia e Lucas. Ele parecia observar cada passo dela, como um professor avaliando uma aluna ousada. Ora, elogiava indiretamente sua lógica, ora a colocava em situações desconfortáveis. Sofia, porém, não se deixava abater. Respondia com humor e leveza. Essa ousadia despertava irritação e uma curiosa admiração em Lucas. Em uma reunião menor, ele a questionou diante de todos sobre um relatório. Seus cálculos parecem bons, mas confia mesmo neles sem revisão? Provocou. Sofia respirou fundo e devolveu. Confio tanto quanto o senhor confia no próprio motorista. O silêncio tomou a sala, seguido de risos contidos entre os colegas. Lucas arqueou a sobrancelha, surpreso com a coragem dela. No refeitório, os olhares continuavam a acompanhá-la. Alguns colegas cochichavam, outros se aproximavam com curiosidade sincera. Como você fala daquele jeito com o chefe sem tremer? Perguntaram. Sofia apenas sorria. É só lembrar que, antes de CEO, ele é gente também. Por dentro, no entanto, seu coração batia acelerado sempre que ele estava por perto.
À noite, em casa, Clara não deixava o assunto morrer. Vocês estão num cabo de guerra e dá pra ver de longe, brincava. Sofia negava, dizendo que Lucas era inalcançável, frio e distante. Mas a amiga percebia o brilho nos olhos dela, mesmo quando tentava esconder. Era claro. Havia mais do que apenas medo e respeito naquela relação. Um dia, ao saírem do elevador juntos, Lucas quebrou o silêncio. Você sabe que não é comum alguém responder a mim daquela forma. Sofia engoliu seco e respondeu. E quem disse que eu sou comum? Ele soltou uma risada curta, quase imperceptível, mas sincera. Foi nesse instante que ela percebeu. Estava conseguindo atravessar sua armadura. O clima entre eles começou a ganhar novas cores. Momentos de provocação se misturavam a olhares demorados. Lucas, rígido como sempre, parecia relaxar quando falava com ela. Sofia, apesar do medo, começava a sentir prazer em desafiá-lo. E cada novo encontro se tornava um campo de batalha cheio de suspiros ocultos. Clara foi quem primeiro notou a transformação em Sofia. Você anda sorrindo sozinha, menina. Isso tem nome e endereço. Provocou. Sofia corou, tentando mudar de assunto, mas não convenceu a amiga. Era impossível disfarçar o quanto Lucas já ocupava seus pensamentos. Até mesmo nos momentos mais banais, a lembrança dele surgia. As duas amigas saíram para tomar café em uma livraria charmosa. Clara insistia. Você precisa decidir se vai fugir ou se vai viver isso. Sofia suspirava, dividida entre o medo de ser ferida e a vontade de arriscar. Ele é o CEO, Clara. Eu sou só uma estagiária. É loucura, disse. Clara firme retrucou. Amor não pede cargo nem currículo. Enquanto isso, na empresa, Eduardo observava tudo com atenção. O diretor percebia na aproximação de Lucas e Sofia e via nisso uma ameaça. Para ele, era a oportunidade perfeita de plantar dúvidas e intrigas. Se eu conseguir desestabilizar essa garota, consigo enfraquecer o próprio Lucas, pensava. Um sorriso cínico se formou em seu rosto enquanto arquitetava seus planos. Naquele mesmo dia, Sofia recebeu flores em sua mesa. O bilhete dizia apenas: para iluminar sua coragem. L. Seu coração acelerou ao ler a inicial, mas ela não tinha certeza se era dele. Os colegas, porém, não perdoaram. Comentários e piadinhas surgiram imediatamente. Lucas, ao passar pelo corredor, observou a cena sem dar pistas de nada. À noite, Sofia contou tudo a Clara, que gargalhou alto. Se foi dele ou não, você já está nas nuvens só de cogitar, disse. Sofia riu também, mas por dentro estava confusa e encantada. Sentia que o destino estava jogando com ela, colocando sinais enigmáticos. E Clara, como sempre, a lembrava de ouvir mais o coração do que o medo. Eduardo observava Sofia com olhos de predador disfarçado. Notava cada olhar trocado entre ela e Lucas. Cada gesto sutil. Aquilo era perigoso. Se a jovem ganhasse espaço, ameaçaria sua influência. Decidiu então agir sorrateiramente, espalhando comentários venenosos. Ela só quer subir na vida, pelo atalho mais rápido. Cochichava pelos corredores. As fofocas se espalharam como fogo em palha seca. Colegas começaram a olhar Sofia com desconfiança e até inveja. Ela sentia os olhares pesados, mas não entendia o motivo. Clara percebeu o clima hostil e alertou a amiga. Eduardo está por trás disso. Sofia, magoada, tentava se concentrar no trabalho, mas a dor era real. Certa tarde, durante uma reunião, Eduardo insinuou em tom amigável. Alguns funcionários parecem ter mais proximidade com a liderança do que outros. Os olhares recaíram sobre Sofia, e ela corou, tentando se manter firme. Lucas, sério, não reagiu de imediato, mas seus olhos endureceram. Havia algo naquilo que o incomodava mais do que deixava transparecer. Sofia saiu da reunião com o coração apertado. Não queria ser motivo de desconfiança nem de fofocas injustas. No entanto, não conseguia ignorar o quanto Lucas a observava. Entre a pressão do trabalho e os julgamentos, seu mundo parecia desmoronar. Clara reforçou. Você precisa provar quem é, não pelo que dizem, mas pelo que faz. Uma viagem de negócios mudou o rumo das coisas. Lucas e Sofia foram designados para representar a empresa em outra cidade. Durante o voo, trocaram poucas palavras, mantendo o profissionalismo. Mas os olhares, silenciosos, diziam mais do que qualquer frase. A tensão entre eles se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Na noite anterior à reunião, ficaram presos no saguão do hotel por falta de energia. A escuridão obrigou todos os hóspedes a se acomodarem em cadeiras improvisadas. Lucas, sentado ao lado de Sofia, parecia mais humano do que nunca. Ela comentou. Nunca pensei que o senhor fosse tão silencioso. Ele riu de leve. É mais fácil se esconder atrás do silêncio do que das palavras. A conversa seguiu em tom inesperado.
Lucas revelou pequenos fragmentos de sua vida, sem entrar em detalhes. Sofia percebeu que havia dor por trás da rigidez dele. Às vezes, quem mais controla é quem mais tem medo de perder, disse ela. Ele a encarou, surpreso com a sensibilidade escondida em suas palavras. Quando a energia voltou, o clima parecia diferente. O ar entre eles estava mais leve, quase cúmplice. Sofia sorriu, tímida, enquanto Lucas desviava o olhar. Era como se uma pequena fissura tivesse se aberto em sua armadura. E naquela brecha, um fio de humanidade começava a florescer. Na manhã seguinte, durante a reunião, Lucas estava menos impassível. Acompanhou Sofia em sua apresentação com atenção visível. Até interveio em seu favor quando um executivo a interrompeu. Ela sentiu um calor estranho no peito. Ele estava de alguma forma ao lado dela. Era o início de algo que nem ele, nem ela, poderiam controlar por muito tempo. Na volta da viagem, Sofia não conseguia tirar Lucas da cabeça. O jeito como ele se abriu, ainda que pouco, mexera profundamente com ela. Queria entender mais sobre o homem por trás da postura de aço. Clara, curiosa, incentivava. Investiga com calma, sem pressa, mas não desista. E foi assim que Sofia começou a ligar as peças soltas do quebra-cabeça. Alguns comentários antigos da equipe chamaram sua atenção. Falavam de um acidente trágico, de uma perda que mudara Lucas para sempre. Sofia pesquisou discretamente e encontrou uma notícia antiga de jornal. Era sobre um acidente de carro que vitimou os pais e o irmão mais novo dele. Lucas sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ao ler a reportagem, Sofia sentiu um nó no estômago. A frieza, o distanciamento, o controle exagerado, tudo fazia sentido. Ele não era apenas um chefe duro, mas um homem quebrado por dentro. Naquela noite, pensou em como o sofrimento pode moldar alguém, e sentiu uma mistura de compaixão e desejo de estar mais próxima dele. No dia seguinte, ao cruzarem no elevador, Sofia hesitou. Olhou para Lucas com um misto de respeito e ternura. Ele percebeu o olhar diferente, como se ela soubesse de algo, mas não disse nada. Apenas sustentou os olhos dela por alguns segundos. Foi um silêncio que falava mais que qualquer diálogo. Sofia começou a tratá-lo com mais humanidade, sem medo. Em vez de temer sua rigidez, passou a enxergar sua vulnerabilidade. E em pequenos gestos, Lucas parecia permitir essa aproximação. Não era amor declarado, mas um elo invisível começava a se formar. Um elo construído na interseção entre dor, coragem e esperança. Enquanto isso, Eduardo tramava em silêncio. Sua inveja crescia na mesma medida em que via Lucas olhar para Sofia. Decidiu que era hora de agir de forma mais agressiva. Criou relatórios falsos e os associou discretamente ao nome dela. Seu plano era simples: fazê-la parecer incompetente e desonesta. Em uma reunião estratégica, Eduardo apresentou os números manipulados. Infelizmente, detectamos falhas graves em um dos relatórios da estagiária. Todos os olhos se voltaram para Sofia, que ficou sem entender nada. Ela tentou explicar, mas Eduardo foi rápido em mostrar provas contra ela. Lucas, sério, manteve o olhar fixo, mas não a defendeu de imediato. O peso da acusação caiu como um martelo em seu peito. Sofia saiu da sala com os olhos marejados, sentindo-se injustiçada. No banheiro, chorou em silêncio, lembrando-se das palavras de Clara. Mostre quem você é, não pelo que dizem, mas pelo que faz. Era hora de decidir se desistiria ou se enfrentaria Eduardo de frente. Naquela noite, revisou todos os documentos, linha por linha. Descobriu incoerências que denunciavam a manipulação. Se tivesse coragem, poderia expor Eduardo diante de todos, mas também correria o risco de piorar sua situação. Era o momento mais difícil de sua curta carreira. Enquanto isso, Lucas refletia sozinho em seu escritório. Sabia que Sofia não parecia o tipo de pessoa que mentia. Mas os traumas do passado o faziam duvidar de confiar em alguém. O dilema entre razão e coração começava a se intensificar. E Eduardo sorria, acreditando que finalmente tinha a vitória em mãos. Na manhã seguinte, Sofia entrou na empresa com a cabeça erguida. Apesar do medo, estava decidida a enfrentar Eduardo publicamente. Carregava uma pasta com provas que desmontavam as acusações contra ela. O coração batia acelerado, mas havia firmeza em cada passo. Não seria mais refém de mentiras ou fofocas. Na reunião geral, Eduardo tentou repetir sua encenação. Apontou falhas e insinuou que Sofia não era confiável. Foi então que ela pediu a palavra, surpreendendo a todos. Com voz firme, expôs documentos originais e comparou aos adulterados. A sala ficou em silêncio, chocada com a clareza das evidências. Esses relatórios foram manipulados.
E posso provar quem os acessou. As telas exibiam registros de login apontando diretamente para Eduardo. Alguns diretores se entreolharam, incrédulos. Eduardo empalideceu, mas tentou disfarçar com um sorriso nervoso. Deve ser algum mal-entendido, murmurou sem convicção. Lucas observava cada movimento com um olhar penetrante. Não interveio, mas parecia medir a coragem de Sofia. Quando ela terminou, respirava ofegante, mas não vacilava. Era a primeira vez que mostrava tanta força diante de todos. E naquele momento, não era apenas uma estagiária, mas uma líder em formação. O silêncio foi quebrado por aplausos discretos, que logo cresceram. Colegas que antes duvidavam agora a admiravam. Clara, ao fundo, sorria emocionada, orgulhosa da amiga. Eduardo, por outro lado, deixava a sala às pressas, envergonhado. A vitória era de Sofia, mas também era apenas o começo. Apesar da vitória contra Eduardo, algo ainda doía em Sofia. Lucas, mesmo vendo sua coragem, não se pronunciara a favor dela. Essa ausência pesava como uma sombra sobre o coração dela. Por que ele não confiou em mim desde o início? Questionava-se. A dúvida corroía sua admiração por ele. Nos dias seguintes, ela evitou cruzar seu caminho. Cumpria suas tarefas com eficiência, mas sem brilho no olhar. Lucas percebia a distância, mas não sabia como se aproximar. Estava preso entre seu medo de confiar e o desejo de se abrir. A frieza voltou a ser sua armadura contra o próprio coração. Uma noite, Sofia saiu da empresa mais tarde que o normal. Encontrou Lucas no estacionamento, encostado em seu carro. Ele a olhou como quem queria dizer algo, mas hesitava. Você foi impressionante naquela reunião, disse finalmente. Mas para Sofia, aquelas palavras soavam tardias. Ela respirou fundo e respondeu com calma. Obrigada. Mas eu não precisava apenas de aplausos depois. Precisava de confiança antes. Lucas engoliu seco, sem conseguir responder de imediato. E naquele silêncio, Sofia entendeu que talvez nunca fosse suficiente. De volta ao apartamento, chorou nos ombros de Clara. Eu gosto dele, mas não posso viver na dúvida constante. A amiga a consolou, lembrando-a de seu valor. Sofia então tomou uma decisão. Se Lucas não conseguisse confiar, seria melhor seguir em frente com sua própria vida. O momento mais sombrio havia chegado. Entre lágrimas e coragem, Sofia se preparava para soltar o que mais queria. Sabia que amar também significava escolher a si mesma. E naquele instante, acreditava que Lucas Viana ficaria apenas no passado. Mal sabia ela que o destino ainda reservaria uma virada inesperada. Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Lucas. Tentava focar nos negócios, mas a ausência do sorriso de Sofia o corroía. A lembrança dela enfrentando Eduardo com coragem não saía da sua mente. Percebia que havia exigido confiança sem nunca oferecer a própria. E agora, a distância entre eles parecia um abismo difícil de atravessar. Uma reunião externa o fez repensar ainda mais suas escolhas. Um investidor o questionou. Você lidera números ou pessoas? A frase o atingiu em cheio, revelando a armadura que sempre usara. Na volta, encarou o reflexo no vidro do carro. Frio, calculista, solitário. Percebeu que sem Sofia, todo aquele império perdia o sentido. Na mesma noite, Lucas foi até o prédio onde ela morava. Ficou parado diante da porta, ensaiando palavras que nunca dissera. Quando Sofia abriu, ficou surpresa, mas manteve a postura firme. Por que está aqui? Perguntou sem esconder o cansaço. Lucas respirou fundo. Porque estou cansado de perder tudo o que amo. As palavras quebraram a muralha de gelo que ele mesmo ergueu. Sofia, emocionada, ainda relutava em acreditar. Não quero ser apenas mais uma promessa quebrada, Lucas. Ele deu um passo à frente. Segurou sua mão com firmeza. Não sou bom com sentimentos, mas sei que não posso te deixar ir. Naquele instante, Sofia viu não o CEO poderoso, mas o homem ferido. E percebeu que ele estava tentando, mesmo com medo. Seu coração vacilava entre a razão e o desejo de acreditar. Por fim, enxugou as lágrimas e murmurou. Então, me prove. E essa frase se tornou a faísca de uma mudança definitiva. A oportunidade para provar veio na reunião mais importante do trimestre. Toda a diretoria estava reunida, inclusive Eduardo, ainda em cargo reduzido. O clima era tenso. Todos aguardavam as novas diretrizes de Lucas. No meio da apresentação, ele fez uma pausa inesperada. Antes de falarmos de números, quero falar de pessoas. Os murmúrios começaram, mas ele seguiu com firmeza. Recentemente, alguém desta empresa me ensinou que coragem e integridade valem mais do que qualquer relatório impecável.
Olhou diretamente para Sofia, sem disfarçar a intenção. E hoje quero reconhecer isso diante de todos vocês. Sofia sentiu o rosto corar, o coração disparado no peito. Colegas se entreolhavam, chocados com a cena. Eduardo, visivelmente irritado, apertava a caneta até quase quebrar. Lucas prosseguiu. A partir de agora, projetos estratégicos terão Sofia Ribeiro na linha de frente, porque ela provou que merece estar aqui. A sala explodiu em comentários e aplausos dispersos. Sofia mal acreditava no que ouvia. Era mais que reconhecimento. Era um gesto público de confiança e respeito. Lucas deu um passo além, arriscando o próprio coração. E pessoalmente digo que encontrei nela algo que pensei ter perdido: esperança. O silêncio que se seguiu foi ainda mais poderoso que os aplausos. Todos entendiam o peso daquelas palavras. Eduardo saiu da sala furioso, incapaz de suportar a derrota. Clara, emocionada, fazia sinal de vitória para a amiga. Sofia, com lágrimas nos olhos, sentiu finalmente que o jogo havia mudado. Os dias que se seguiram foram de transformação dentro da empresa. Com Eduardo afastado de cargos estratégicos, o clima melhorou. Sofia, agora na liderança de projetos importantes, ganhava respeito. Não era mais vista apenas como estagiária, mas como inspiração. Seu esforço e autenticidade abriram portas que ninguém mais abriria. Lucas, por sua vez, parecia um homem diferente. Continuava exigente. Mas agora havia humanidade em suas atitudes. Chamava a equipe pelo nome. Ouvia opiniões antes de decidir. Era como se a coragem de Sofia tivesse reacendido algo nele. E todos percebiam a mudança silenciosa em seu jeito de liderar. Na vida pessoal, a aproximação entre os dois ganhou novos contornos. Não havia mais provocações envenenadas, mas diálogos verdadeiros. Sofia ainda se surpreendia com os gestos simples de Lucas. Um café deixado na mesa, uma mensagem de incentivo inesperada. Pequenas provas de que ele estava aprendendo a confiar. Certa noite, após uma longa reunião, Lucas a chamou para o terraço. A cidade brilhava lá embaixo, iluminada como um mar de estrelas. Ele segurou a mão dela, desta vez sem hesitar. Sofia, você me mostrou que amar não é perder, mas encontrar. Ela sorriu, emocionada, sentindo o coração finalmente em paz. Clara, ao ver a felicidade da amiga, dizia sempre: você entrou por engano no carro certo. E as duas riam juntas, lembrando de como tudo começou. Do guarda-chuva quebrado, da corrida sob a chuva, do erro improvável. Um erro que se transformou no maior acerto de sua vida. O tempo passou, e Sofia continuou crescendo na empresa. Seu nome virou sinônimo de inovação e coragem. Lucas seguia ao lado dela, não como um chefe distante, mas como um parceiro que aprendera a dividir o fardo. Juntos, construíam um futuro que nenhum dos dois havia previsto. No entanto, o destino sempre reserva novos desafios. Uma proposta internacional chegou até Lucas, exigindo uma decisão. Sofia sabia que isso poderia separá-los novamente. Mas agora havia confiança entre eles, e não mais silêncio. O amor deles era forte o suficiente para enfrentar o que viesse. Naquela noite, olhando para o horizonte da cidade, Sofia pensou: o acaso pode mudar destinos, mas é a coragem que sustenta o amor. Era o fechamento perfeito de uma história improvável. Uma história que começou com chuva, confusão e constrangimento. E terminou com coragem, confiança e um novo começo. E você, acredita que o amor pode nascer do acaso? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas descubram que, às vezes, os maiores acertos começam com os erros mais inesperados. Que Deus te abençoe.